Olá, sejam bem-vindos a mais um Ligado na Universidade, o programa que mostra tudo o que acontece aqui no campus da USP de Bauru, onde funciona a FOB, a Faculdade de Odontologia de Bauru, e também o Centrinho, o Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais. No programa de hoje vamos falar sobre a produtividade acadêmica. No mundo todo, cientistas e pesquisadores são avaliados por meio do que produzem. É a chamada produtividade acadêmica. Fazem parte dessa produção e, consequentemente, dessa avaliação, artigos publicados em periódicos científicos, livros, citações em outros trabalhos, patentes, entre outros. Mas até que ponto a quantidade é mais importante que a qualidade? Para responder essas e outras perguntas, recebemos aqui o professor Gustavo Garlet, que é docente aqui da FOB, pesquisador e atual editor-chefe da JAWS. Professor, muito obrigado por sua participação conosco. Imagina, é um prazer. Professor, o que é produtividade acadêmica? Bom, a produtividade acadêmica, na verdade, a gente tem que considerar algumas distinções entre o que a gente poderia considerar no âmbito geral da faculdade. Quando a gente fala da universidade, normalmente se considera ensino, pesquisa e extensão. Então, o acadêmico poderia ser interpretado dentro desse contexto geral, mas eu acho que o foco principal acaba sendo na produtividade científica, uma vez que dentro da faculdade a gente tem até uma certa dificuldade em ter métricas ou parâmetros para medir outros conceitos, como, por exemplo, o quanto produtivo eu seria nas minhas atividades com a graduação ou nas atividades de extensão. Então, normalmente, quando a gente fala de produtividade acadêmica, apesar de se considerar esse contexto maior, a gente acaba considerando as atividades de desenvolvimento e de produção científica de um professor, de um pesquisador. Como se mede isso, professor? Normalmente, eu acabei de comentar que os outros lados da produção são mais difíceis de serem quantificados. Com a produção científica, a gente acaba tendo indicadores quantitativos e qualitativos. Então, os quantitativos são os mais simples, você acaba conseguindo medir quantos artigos um determinado pesquisador publicou, quantos processos de patente um determinado pesquisador tem derivado dos estudos que ele conduz, e esses critérios quantitativos, os qualitativos são mais novos. Então você pode, por exemplo, analisar critérios que indiquem se o periódico no qual o artigo foi publicado é um periódico que tem uma relevância maior ou menor dentro da área, se um processo de patente virou algum tipo de processo realmente industrial que mudou alguma coisa, ou se foi algo que ficou estacionado e dali não foi para frente. Então, os critérios quantitativos são mais óbvios, e os qualitativos ainda estão em desenvolvimento. Então, você consegue medir desde a reputação ou o impacto, que acaba sendo a palavra usada, da revista na qual o artigo foi publicado, e mesmo com o tempo, o quanto esse artigo foi citado por outros pesquisadores. Isso te dá uma ideia de o quanto isso era relevante para aquela área. Então, quanto mais citado um artigo ao longo do tempo, teoricamente ele teve um impacto positivo melhor dentro da área de conhecimento. Já baseado nisso, como o senhor avalia a produtividade acadêmica nas universidades e instituições brasileiras hoje? Eu me sinto mais confortável para usar como exemplo as áreas com as quais eu estou mais relacionado. Sim, então, eu fiz minha pós-graduação em área básica, em imunologia, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e agora atuo na odontologia, apesar de já ser formado em odontologia. Então, em algumas áreas, a gente pode dizer que a gente tem um destaque tanto nacional das universidades, na verdade, e um destaque internacional de muitas universidades brasileiras em algumas áreas-chave. Nas duas áreas que eu utilizei de exemplo, são áreas nas quais o Brasil tem destaque. Na imunologia, atuando principalmente em doenças infecciosas, existe um grande grupo atuando no Brasil e com uma repercussão muito grande no exterior, e também na odontologia especificamente. Num dos últimos rankings desses de avaliação universitária, a odontologia, dentro de várias áreas de destaque no Brasil, ela se mostra entre as áreas com maior destaque. Então, estando muito bem ranqueada junto de outras universidades de prestígio internacional. Então, especificamente nessas áreas com as quais eu me sinto mais confortável para comentar frente à grande variação que a gente tem um destaque grande. Infelizmente, esse destaque acaba centralizado em algumas instituições. Então sempre aparecem USP, Unicamp, Unesp,
com destaque, mas tem várias universidades também federais, o FMG tem um destaque grande em muitas áreas, dependendo da área, outras universidades têm. Então, de uma forma geral, a gente pode dizer que as universidades brasileiras, nessas áreas especificamente, têm um destaque grande, uma grande repercussão internacional nas atividades de pesquisa. O senhor citou aí a USP. Onde está a FOB nesse contexto, professor? A FOB tem uma tradição grande de pesquisa e que se mantém. Então, é interessante em eventos no exterior ver o reconhecimento que a FOB tem, a quantidade de pesquisadores egressos da FOB que montaram seus próprios grupos de pesquisa, não só no Brasil como no exterior. Então, a tradição que a FOB construiu ao longo do tempo se mantém ainda dentro do cenário nacional e internacional, com atuação de destaque na área de pesquisa. O senhor falou um pouquinho dessa questão do exterior, internacionalmente. A gente tem uma visão, às vezes, muito simplista de que o Brasil só recebe as coisas, só seria citador de artigos de fora, e não é mais bem assim, né? Muitas pesquisas internacionais citam a gente aqui, né? Dentro das áreas que o Brasil acaba se destacando, e isso antigamente era muito difícil de medir essa repercussão e às vezes criava essa visão falsa de que você era um reprodutor, um recebedor de conhecimentos. Hoje em dia, com as plataformas que foram criadas justamente para criar essas métricas quantitativas, eu posso, por exemplo, pegar um artigo publicado pelo meu grupo há 5 anos atrás e fazer uma listagem detalhada de quais foram os artigos ou quais foram os pesquisadores que citaram o nosso artigo publicado. E a gente vê que, usando o nosso exemplo, mas de uma forma geral, a gente acaba tendo uma quantidade muito grande de citações de pesquisadores do exterior, do nosso grupo, de outros grupos, e mesmo das publicações brasileiras. Usando a JAWS como um exemplo, esse mesmo tipo de mapeamento de onde vêm as citações é possível de ser feito de uma forma relativamente fácil. Então a gente vê que a gente ainda tem grande parte das citações provenientes do Brasil, mas a gente já tem muita citação e cada vez mais do exterior. Então, a visibilidade que essas revistas têm, que os artigos publicados têm, geram o que realmente a gente quer, que é uma disseminação desse conhecimento não restrita à nossa área e que não seja apenas um reprodutor, um citador de artigos, que isso também tenha um impacto e que receba citações de outros grupos de pesquisa do exterior. Ok, professor, vamos fazer um breve intervalo. O Ligado na Universidade volta já já falando mais sobre produtividade acadêmica. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, hoje recebendo aqui o professor Gustavo Garlet, que é pesquisador aqui da FOB. Professor, qual a importância de se publicar em periódicos nacionais e internacionais? Bom, a ideia principal de você fazer ciência, de você fazer pesquisa, é você avançar os conhecimentos no seu campo de atuação. Então, de nada adianta você ter um resultado interessante, fazer algum tipo de pesquisa e você não ter visibilidade disso. Então, como um grande avanço depende de muitos avanços, de muitos grupos numa direção, um projeto em desenvolvimento hoje se baseia em conhecimento de artigos anteriores, e isso vai escalonando o conhecimento até você chegar no ponto de fazer um grande avanço. Então, para que esse grande avanço, esse corpo de conhecimento aumente, você depende de outros grupos atuando e depende de acesso a isso. Então, de nada adianta se fazer uma pesquisa e que as outras pessoas, os outros grupos, os outros pesquisadores não tenham acesso a isso para dar continuidade nesse processo de desenvolvimento científico. Então é de fundamental importância não só produzir conhecimento, gerar novos resultados, mas fazer com que a comunidade científica, de uma forma geral, tenha acesso a isso e a forma imediata é publicando os artigos em revistas e dependendo de qual é o contexto da sua pesquisa, você vai escolher se uma revista nacional é a mais adequada para a publicação de um tema de aplicação local, se uma revista internacional é a que vai dar mais visibilidade para o seu resultado num contexto global, mas de qualquer forma acaba sendo a forma de disseminar esse conhecimento que foi gerado. Falando em revista, a FOB tem uma, né? Sim.
Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a JAUS, que o senhor é editor-chefe, como a gente anunciou. A revista já tem mais de 20 anos, iniciou as atividades há bastante tempo como revista da Faculdade de Odontologia de Bauru, e ao longo do tempo ela foi aprimorando as atividades justamente pensando em ter cada vez uma inserção maior no cenário de pesquisa. Então, partindo de uma revista publicada em português, com um direcionamento a um público local, hoje a gente tem uma revista publicada integralmente em inglês, todos os processos são conduzidos em inglês, a revista é indexada nas bases de maior relevância internacionais, justamente para propiciar essa divulgação dos artigos que são publicados ao maior número de pesquisadores, e a revista atualmente ela é publicada com periodicidade bimestral, então divulgada em todas essas bases internacionais, e tem servido como plataforma de publicação de artigos de grupos do Brasil, cada vez mais do exterior. A quantidade de artigos do exterior continua numa curva ascendente extremamente animadora para a revista, e atualmente a FOB tem orgulho de manter o JAUS dentro de duas características que a gente considera essenciais para o atual estágio científico e tudo mais. A primeira é o acesso aberto. Todos os artigos que são publicados no JAUS, qualquer pessoa que tem acesso a essas bases desse que a gente chama de repositórios dos periódicos, e são bases públicas, ela pode fazer o download, ela pode ter acesso ao conteúdo das publicações de graça, sem nenhum tipo de taxa, sem nenhum tipo de pagamento envolvido. E a segunda é, toda a publicação também não infere em nenhum custo para os autores. Então, todo o processo é livre de custos, o acesso à publicação é aberta, e o que tem se tornado cada vez mais interessante, tanto para quem consome esse conhecimento, como para quem divulga o conhecimento. Uma vez que o mercado editorial tem crescido muito, mas tem virado um grande negócio. Obviamente, as grandes editoras têm custos de divulgação, custos operacionais, mas se tem chegado num ponto onde os custos muitas vezes têm ficado proibitivos, tanto para quem tenta o acesso à revista, então a manutenção de uma biblioteca como a gente tem, e grande parte do acesso agora a essas revistas é online, mas mesmo assim isso tem um custo, então tem um custo grande para quem acessa e para quem publica. Então não é só um problema nosso brasileiro. Há pouco tempo a Universidade de Harvard lançou um comunicado falando que não podia mais arcar com os custos de publicação de todos os artigos. É claro que é uma universidade muito grande, com uma produtividade muito grande, mas também com uma arrecadação muito grande. E mesmo assim eles consideram proibitivo em alguns momentos o custo que essas publicações têm tomado. Até um tempo atrás você pagava, dependendo da revista, se você ia ter uma figura publicada em cores, que tinha um custo adicional, ou uma taxa de publicação relacionada aos custos operacionais. Hoje em dia isso virou um mercado muito grande. Então não é incomum você encontrar revistas que publicam artigos cobrando $1.000, $1.500, $2.000, e muitas vezes essas revistas não têm o mesmo critério que publicações tradicionais. Então se criou uma denominação de periódicos predatórios, que permitem uma publicação rápida, mas que não tem um processo de revisão eficiente. Isso acaba sendo longe do que se espera do processo de revisão e de publicação científica. Então, nesse contexto, o JAUS ainda consegue se manter como uma revista que opera com financiamento da FAPESP, do CNPq, de verbas da própria USP, e possibilitando, então, tanto a publicação livre de custas, como o acesso a esses artigos livre de custos para quem estiver interessado nos artigos que foram publicados. Professor, foi noticiado recentemente que subiu o fator de impacto. Queria que o senhor explicasse o que é esse fator de impacto e a importância disso. O fator de impacto é um índice que foi criado inicialmente com uma outra finalidade de se medir acesso a revistas, e que na verdade evoluiu para que você tenha uma representatividade de se os trabalhos que estão sendo publicados numa determinada revista acabam ganhando visibilidade e ganhando citações ao longo do tempo. Então, simplificando bastante a conta, esse fator de impacto é uma razão entre o número de artigos publicados por uma revista e o número de citações que os artigos daquela revista recebem. Então, acaba sendo um indicador de visibilidade, de prestígio das revistas. E é uma das métricas atualmente utilizadas, não só para análise dos periódicos em si, mas também, por exemplo,
dos artigos publicados. Então eu tenho um artigo que foi publicado numa revista com fator de impacto 5, que é um fator de impacto alto para a área de odontologia. Então isso me dá uma credibilidade ou uma representatividade maior, uma esperança maior de visibilidade para aquele artigo do que um artigo publicado numa revista que não faz parte de bases que fazem esse tipo de indexação. Para o JAWS, o aumento do fator de impacto, que tem mantido uma curva ascendente nos últimos anos, é um indicativo extremamente interessante de um aprimoramento dos processos editoriais e da forma de gerenciamento da revista e de uma maior seletividade para a publicação. Então, quanto mais seletiva a revista é, teoricamente você publica artigos de maior relevância na área que são mais citados ao longo do tempo. Então, para o JAWS, esse aumento no fator de impacto é um indicativo claro que todos os aprimoramentos que têm sido realizados ao longo dos anos com todos os editores que me precederam têm funcionado e têm aumentado a visibilidade dos artigos, melhores artigos têm sido publicados, então é algo que nos dá alegria imediata e mostra que realmente tudo que tem sido feito do ponto de vista editorial tem funcionado. Ok, professor, vamos fazer mais um breve intervalo. Voltamos já já, fique aí rapidinho. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, recebendo hoje aqui o professor Gustavo Garlet, que é docente da FOB, pesquisador aqui da universidade e atual editor da JAWS. Professor, a gente falou no primeiro bloco um pouco sobre a questão da produtividade, da quantidade. Sim. Queria saber como que o senhor analisa a questão da quantidade em relação à qualidade hoje das publicações, da produção científica como um todo. Isso é uma questão bastante interessante e que reflete bastante também a maturidade científica de um país. Então, o Brasil, eu acho que está num estágio de transição entre países como, por exemplo, os Estados Unidos ou países da Europa, como a Alemanha, com tradição já de muito tempo em pesquisa. Nesses países se tem valorizado cada vez mais qualidade em detrimento de quantidade excessiva, até porque com essas novas métricas o que se espera é cada vez mais a divulgação dos seus trabalhos. E se eu publico numa revista com tradição, com um prestígio maior, essa revista também, com o tempo, esse desenvolvimento levou a uma seletividade muito maior. Então, para que se publique numa dessas revistas de alto impacto, você precisa de trabalhos muito mais complexos e que levam muito mais tempo. Então, a qualidade demanda tempo, demanda investimento, mas acaba te recompensando ao longo do tempo, porque são artigos que dão uma visibilidade maior, citações maiores, e acabam fazendo contribuições mais, digamos assim, mais robustas para a área. Quantidade acaba sendo priorizada muitas vezes nos países em desenvolvimento. O Brasil ainda tem um viés a ser resolvido, um tanto de análise excessivamente quantitativa, mas outros países que estão talvez no estágio um pouco mais atrasado de desenvolvimento científico, como digo especificamente na área de odontologia, e que a gente acaba tendo um contato grande até pela atividade com o JAWS, como Índia e Turquia, ainda estão passos atrás. Então eles ainda se preocupam muito mais com quantidade do que com qualidade. Então eu acho que agências como, por exemplo, a CAPES, que analisa os cursos de pós-graduação, nos quais a atividade de publicação científica tem um peso grande, a FAPESP, que analisa a produção, e isso acaba tendo um impacto direto na concessão ou não de fomento, tem cada vez mais direcionado os esforços para que se produza cada vez mais com qualidade e não necessariamente se preocupar muito com quantidade. Um dos grandes problemas é muitas vezes a fragmentação de artigos. Então você tem um trabalho que tem começo, meio e fim, você tem uma determinada pesquisa, um determinado resultado, e que você pode comprová-los de outras maneiras ou expandir a modo a contar uma história completa. E você pode escolher contar essa história completa num artigo mais robusto e que provavelmente vai te dar uma chance maior de publicar numa revista de maior impacto, ou você pode fragmentar isso em pequenas historinhas. E normalmente essas pequenas historinhas não vão te permitir o acesso
a uma revista de maior impacto e mais seletiva, e vai fazer com que você publique em revistas de menor impacto e vai diluir o impacto todo, global, do seu trabalho. Então, essa evolução com critérios mais qualitativos do que quantitativos tem sido vista, tem sido uma tendência das nossas agências de fomento, das agências de avaliação. Talvez a gente ainda esteja longe de países com uma maturidade científica um pouco maior, mas já se fez um avanço muito grande em direção a direcionar melhor esses critérios e fazer esse tipo de avaliação de uma forma mais centrada e não apenas numérica, em quantidade de artigos publicados. Professor, quando se fala em produção acadêmica, alguns críticos cunharam até a teoria de Mateus, efeito Mateus, que é inclusive de uma passagem bíblica, onde quem tem muito recebe mais e quem não tem nada acaba perdendo isso. Justamente para fazer essa analogia de publicações em importantes revistas e aquelas outras revistas de menos importância sendo deixadas de lado, o que traria um efeito negativo de que trabalhos até mais importantes, mais ousados, ficariam de fora para que dessem prioridade para trabalhos mais do mesmo em publicações, em revistas mais importantes. O que o senhor acha disso? Eu acho que principalmente nas revistas de maior impacto, isso acaba não sendo verdade, porque o que as revistas também esperam, e eu também falo como editor, eu quero publicar um artigo que vai ter uma repercussão grande para que a revista seja citada e para que o desenvolvimento da revista continue e para que os autores também vejam que o artigo deles teve uma visibilidade grande, eles queiram mandar mais bons artigos para a revista. Por outro lado, essa ideia muitas vezes acaba sendo utilizada, por exemplo, eu tenho um grupo de pesquisa produtivo e que acaba conseguindo financiamento para pesquisa de uma forma um pouco mais fácil, ou às vezes muito mais fácil, do que um grupo que é pouco produtivo. Tá? Então se cria essa visão, às vezes, que quem tem muito ganha muito, quem não tem não ganha nada. O que não se percebe, às vezes, nesse contexto todo, é que você não passa de um grupo de pesquisa pequeno para um grupo de pesquisa muito grande de um dia para o outro. Então você tem todo um histórico que você primeiro monta um grupo, você começa tendo trabalhos, você começa a expandir e você vai subindo uma escada. Então é difícil você saltar de um grupo muito pequeno para um grupo muito grande. Dando um exemplo de como a FAPESP financia a pesquisa. Você tem auxílios à pesquisa regular ou auxílios maiores que são chamados de projetos temáticos, que tem como finalidade financiar grupos estabelecidos e que fazem projetos mais robustos. Um docente que recém integra um grupo de uma universidade, dificilmente ele vai ter um projeto temático financiado, porque esses projetos envolvem múltiplos projetos, uma história de pesquisa. Por outro lado, você pode começar com um projeto regular, relativamente menor, você faz com que isso gere uma publicação, com essa publicação você consegue um próximo artigo, então você tem que ir dando continuidade. Então, por um lado, existe uma certa visão que não deixa de ser 100% errada. É muito mais fácil um grupo com sólida tradição de pesquisa conseguir um fomento maior do que um grupo que nunca fez nada na área. Mas também isso é parte de como o recurso é investido. Então, se eu tenho 1 milhão para investir e eu posso investir esse 1 milhão em um grupo que já tem mostrado trabalho ao longo de muitos anos, ou eu posso investir em um grupo que nunca mostrou trabalho nenhum, obviamente como um investidor, e esse investimento eu espero um retorno na forma de geração de conhecimento, de publicações, eu vou investir onde eu tenho um retorno mais provável. Claro que muitos grupos também acabam se fiando nessa história de projetos menos ousados, mais ousados. É muito mais fácil eu ter um projeto com um objetivo simples e que talvez não me dê um avanço muito grande na área, com riscos menores. Por outro lado, eu posso correr riscos maiores num projeto maior. Então, existe uma balança a ser dosada, mas também existe a necessidade de você ter maturidade de saber aonde você se posiciona nessa balança. Obviamente, existe a necessidade de geração crescente de conhecimento, de complexidade crescente de projetos, e isso também demanda experiência. Então, a gente pode analisar tanto pelo prisma do autor,
como de quem financia, do editor que espera esses trabalhos. É uma equação um pouquinho complicada, mas que não é... então essa teoria, eu acho que está longe de ser verdadeira, porque ela não te impede de migrar de um polo para o outro. Então, se hoje eu não consigo ter um financiamento grande, porque eu não tenho um histórico de pesquisa, eu posso conseguir um financiamento menor, que me dá um resultado, que me propicia um financiamento um pouco maior, que me propicia um financiamento um pouco maior. Não são coisas que acontecem de um ano para o outro. Você precisa ter toda uma crescente, uma linha de atuação que sustente esse tipo de crescimento. Professor, só para a gente encerrar brevemente, é importante deixar claro que quantidade não é antagônico à qualidade, né? Os dois têm que caminhar juntos, né? Os dois têm que caminhar juntos. Eu não posso simplesmente achar que eu vou ficar sentado e que em 20 anos eu vou poder produzir um artigo, até porque a produção muitas vezes envolve alunos de doutorado que têm que ter suas teses publicadas. É uma máquina com muitas engrenagens funcionando ao mesmo tempo. Então não se pode acreditar que você vai conseguir de um dia para o outro ter um artigo revolucionário e isso vai levar 20 anos e que nesses 20 anos você não precise produzir mais nada, e nem fazer coisas muito pequenininhas, que acabam rendendo uma quantidade muito grande, mas se eu somo tudo isso, eu acabo não tendo o mesmo peso de que às vezes trabalhos um pouco melhor elaborados e que acabam tendo uma contribuição maior. Onde, de novo, a gente vai cair na história da maturidade. A gente não pode exagerar nem para um lado nem para o outro. Existe uma tendência cada vez maior a se entender que qualidade é mais importante que quantidade, mas obviamente a gente precisa de muitas pessoas trabalhando e muitos grupos atuando, e a quantidade acaba sendo uma consequência disso também. Não pode ser o objetivo inicial produzir em quantidade, mas a quantidade acaba sendo um reflexo de uma produção de qualidade de um grupo atuante. Então as duas coisas podem andar juntas de uma forma harmônica, sem se pender demais para cada um dos lados da balança. Professor, obrigado novamente por sua participação. Eu que agradeço. O Ligado na Universidade de hoje fica por aqui, esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima edição.